venha nos abençoar através dessa palavra. Não esqueça que Deus, Ele não dorme, não cochila. Que Deus, Ele está atento à nossa disposição em buscar, em rogar, em interceder. Pode parecer às vezes que Ele está dormindo, que Ele não está ouvindo, que Ele não vai responder. Pode parecer, mas esteja certo, amados, Deus, Ele sabe qual é a hora certa para nos dar resposta. Esse é o tempo Kairos, é o tempo de Deus para nós. A Sueli já falou com propriedade. Você não está só nesta batalha. Acredite, quando você dobra seu joelho para orar, ou quando você fala com Deus, você não é uma pessoa sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus que não te deixa órfão. Ele está acompanhando cada passo da sua vida aqui nessa terra. Então esteja certo que em sua oração há uma guerra espiritual. E nessa guerra, Deus vai usar seus anjos, seu próprio Espírito, para ajudá-lo a obter resposta. Tenha persistência e decida estar na presença de Deus. Às vezes, a falta de crescimento espiritual, a falta de entendimento espiritual, faz com que muitas pessoas não tenham propósito na oração. Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que passar um tempo na presença de Deus de joelhos dobrados? É claro que não é o fato de dobrar o joelho, é o fato de você estar ligado em oração com os céus. Pode parecer às vezes que é porque você dobra o joelho que a sua oração será respondida, mas é claro que não é. Jesus era alguém cheio do Pai. Ele não vivia 24 horas de joelho. Ele tirava algum tempo para ir ao monte falar com o Pai, mas ele vivia uma vida constante de oração. Ele nos ensinou e disse: orai sem cessar. Quem ora sem cessar não depende só de meia hora ou do tempo que passamos aqui. Quem ora sem cessar, ora 24 horas. Fala com Deus de 24 horas. Tenha a certeza de que suas baterias, ou a sua bateria, está sempre carregada, porque vive em constante comunhão com o Pai. Era isso que acontecia com Jesus. Ele vivia em constante comunhão com o Pai, e porque ele tinha comunhão com o Pai, ele tinha a unção e o poder necessário para curar os enfermos, para ressuscitar mortos, para transformar água em vinho. Ele estava em constante comunhão com o Pai. Alguns dias eu preguei aqui, muitos oram, e quando terminam a oração de 5, de 1, de 4 minutos, trancam os seus quartos, se levantam e aí partem para o dia a dia. E nesse dia a dia
Parece que Jesus não está mais em companhia deles, porque aquele início de dia, quando orou e disse: Jesus, eu te amo, e disse: Jesus, é busca na tua presença, e disse: Jesus, eu sou grato. Parece que tudo aquilo perde o sentido quando o dia começa e essas pessoas enfrentam as confusões, os atritos, as hostilidades, enfrentam muitas coisas, talvez no trabalho, talvez na escola, na faculdade, talvez dentro de casa. E aí, quando essas pessoas que encaram o dia a dia e acabam perdendo a graça, porque chamam palavrões, porque contam mentiras, porque se comportam totalmente diferente daqueles primeiros minutos em que começaram o dia, perguntamos: será que essa pessoa permanece em oração? Porque quem permanece em oração vive em comunhão com Deus 24 horas. Daniel, ele era um homem assim, ele estava em terra estranha, não era a terra dos judeus, ele estava na Babilônia, mas mesmo estando longe da sua terra, ele ali estava em constante comunhão com o Pai. Sabe por que Daniel teve a sua oração respondida? Sabe por que Deus moveu os céus em direção a Daniel e mandou a resposta? Sabe por quê? Porque ele tinha comunhão diária com o Pai. Ele vivia em intimidade com Deus. E é disso que nós precisamos. Precisamos viver o dia, a noite, em constante comunhão com o Pai. Isso vai refletir em nossas ações, em nossas palavras, em nossas atitudes, na maneira como tratamos as pessoas, na maneira como nos comportamos, em tudo. Estamos vivendo intimidade com Deus. Não adianta bater no peito e dizer: eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração, se quando termina a oração eu estou sempre perdendo todo o equilíbrio, eu estou sempre me comportando de maneira que não se identifica a Deus na minha vida. Jesus disse: orai sem cessar, orai sem cessar. Este é o nosso papel. Se você tem este propósito, ouça: Deus dará a você aquilo que é oculto, revelará através de você e fará de você canal aqui nesta terra. Amém, amados? Há um exército no mundo espiritual que luta em teu favor. Então não perca as esperanças, não perca. Mas quando o desânimo bater, quando você perceber que está faltando alguma coisa, você está sendo você está enfrentando uma tempestade, você está enfrentando uma luta que está te deixando para baixo, que está te deixando cabisbaixo. Lembra-te, o Senhor te chamou para viver em constante oração. Então comece o seu dia, fale com Deus durante alguns minutos, levante-se dali e diga: Jesus, eu quero a tua presença 24 horas, não são apenas 5 minutos, é meu dia inteiro. Quando eu atender um cliente, quando eu prestar um serviço, quando eu estiver no trânsito, quando alguém me tratar mal, eu preciso lembrar: Jesus, tu me ensinaste, eu devo orar sem cessar.
E eu sei que tu estás comigo aqui. E tu queres ter prazer na minha relação contigo. Então ajuda-me a manter o propósito que eu comecei lá quando meu dia começou. Aleluia. Eu digo para Solange às vezes: filha, a oração para mim tem que ser uma ação diária. Não é só porque eu vim à igreja, não é só porque eu oro na minha casa. A oração é 24 horas, é o dia inteiro, é estar em completa comunhão com o Pai. A oportunidade de pecar, se eu estou em oração, eu estou com as minhas baterias carregadas. Não pecado, eu não vou ceder. Jesus é mais importante do que você para mim. Alguém fez alguma coisa, você tinha tudo para perder a cabeça, chamou um palavrão. Sou melhor do que ninguém, amados. Sabe de uma coisa? Eu não lembro qual foi o último dia que eu chamei um palavrão. Não lembro. Existe o derivado de porrete, que é muito usado hoje. Eu não chamo, mas tem muita gente que chama. Eu não chamo, tá? Eu acho que qualquer palavra que não se torna muito agradável, que não seja saudável, a maneira como eu encaro Deus, devem ser palavras que eu devo suprimir do meu linguajar. A Bíblia nos ensina a pensar nas coisas que são lá do alto e não nas que são aqui de baixo. É claro, eu nasci no Evangelho, mas não é porque eu nasci no Evangelho que eu me tornei isolado do mundo. Eu convivo com as pessoas 24 horas, mas eu defini não usar palavras que não me ajudassem na minha relação com Deus. E para mim é muito claro quando diz que palavras vulgares, torpes, devem ser palavras que não devem estar na minha boca. Então, que cada um possa pesar tudo isso. Eu realmente não chamo, a Solange já convive comigo aí eu caminhava 35 anos, né, filho? 35 anos, eu realmente não uso, e acho estranho quando alguém na igreja usa uma palavra que deriva de outra, que a gente não encara com naturalidade, ou então qualquer outra palavra dessas que o mundão usa por aí. Então, amados, Daniel era 24 horas, Deus movia os céus e a terra em favor dele, porque ele era um homem de comunhão com o Pai. Amém? Vamos dar uma chegada para cá?